Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na leitura bíblica de hoje, nós vamos comentar o Salmo 23. Esse que talvez seja o poema bíblico mais conhecido e recitado pelas pessoas em todo o mundo. Eu sou o pastor Arnaud, pastor da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Sou pastor ali na congregação de Formosa e agradeço a Deus por essa oportunidade, ao convite feito pelo nosso pastor presidente, pastor Gedeon, e a você, meu querido e amado ouvinte, que está tirando um tempo precioso para ouvir a palavra de Deus. E esse tempo não lhe será tirado. Então vamos lá? Irmãos, no comentário de ontem, nós estudamos sobre o Salmo 22, que apresenta o nosso Senhor Jesus na figura de um pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. No comentário de hoje, nós vamos falar sobre o Salmo 23, o salmo que apresenta o nosso Senhor como um pastor amoroso, um pastor que trata as suas ovelhas com muito afeto, um pastor que protege as suas ovelhas contra todo o perigo, um guia fiel que zela pela sua segurança e pelo seu bem-estar. É bem provável, irmãos, que Davi ele tenha escrito esse salmo quando já era um homem mais maduro, ou talvez até mesmo um idoso. Alguns teólogos acreditam que esse salmo foi inspirado, possivelmente, durante aquela terrível rebelião causada pelo seu próprio filho, Absalão. O certo é que nesse salmo, irmãos, o rei Davi, ele trata de algumas dificuldades pelas quais ele passou ao longo da sua vida. E ele testemunha acerca do cuidado especial de Deus sobre a vida daqueles que são dependentes dele, nos ensinando, irmãos, que nós devemos não apenas confiar em Deus, mas depositar uma vida de dependência completa somente a Ele. Nos versículos 1 ao 3, o salmista inicia o salmo dizendo assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas devemos nos lembrar que Davi passou os primeiros anos da sua vida cuidando de ovelhas. Logo, ele conhecia o ofício pastoral de modo muito peculiar, razão pela qual ele fez essa comparação tão interessante sobre o cuidado de Deus para com ele. As ovelhas, elas são animais indefesos, completamente dependentes do sustento, da orientação e da proteção do pastor. Elas são animais que se perdem com facilidade e precisam de cuidados quase que constantes. Elas precisam principalmente de alimento, água e descanso. Quando estão famintas, elas não conseguem se deitar para descansar. E quando estão sedentas, elas não bebem água em riachos com correntezas fortes. Por essa razão, meus irmãos, elas dependem de um pastor para conduzi-las a locais onde hajam boas pastagens. E o pastor tem que verificar para ver se não há ervas venenosas que lhes façam mal, que lhes deixam doentes e até tragam perigo de morte. E também elas precisam de um pastor que lhes conduza a águas tranquilas. Muitas vezes o pastor chega a um local onde há algum riacho com correntezas e às vezes ele tem que ir ali improvisar uma espécie de represa para que as suas ovelhas possam beber com tranquilidade. Nós, como ovelhas do Senhor, nós também somos dependentes do nosso Deus em absolutamente tudo, para viver, respirar, comer, trabalhar, estudar, para conquistar os nossos sonhos. Em outras palavras, irmãos,
Só o nosso Senhor pode nos conduzir a uma vida de paz e de verdadeira prosperidade. Davi disse que tinha o Senhor como seu pastor e por isso ele não tinha falta de mais nada. Quem tem Jesus como seu pastor, irmãos, lhe orientando, lhe conduzindo, também não vai ter falta de absolutamente nada, porque quem tem Jesus na sua vida tem tudo o que precisa. O termo traduzido por levar aqui no versículo 2 significa conduzir gentilmente. As ovelhas não podem ser empurradas, também não podem ser tangidas, irmãos, como se fosse um gado. As ovelhas precisam ser conduzidas. Os pastores lá do Oriente, eles conhecem as ovelhas pelo nome e elas atendem quando são chamadas. Nesse contexto, Jesus, o nosso sumo pastor, também disse que as suas ovelhas, elas conhecem a sua voz, mas não conhecem a voz do estranho. E elas conhecem a voz do seu Senhor, do seu pastor, e lhe seguem. E elas encontrarão pastagem. Quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, que é Jesus, obedecemos a sua voz e caminhamos de acordo com o que ele está nos guiando, certamente, irmãos, nós também encontraremos uma vida abençoada, tal qual essas ovelhas encontram boas pastagens quando obedecem o seu pastor. No versículo 4, o salmista continua dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Repare um detalhe interessante nesse versículo, irmãos. O salmista muda o pronome pessoal ele para tu. Ou seja, o salmista agora não está mais falando sobre o pastor. Ele agora está falando diretamente com ele. Isso porque, irmãos, ele está falando sobre o vale da sombra da morte, que representa as circunstâncias perigosas que ocorrem em nossa vida. Representa também, irmãos, aquelas experiências difíceis que nós passamos, que enchem o nosso coração de temor. Inclusive, nos coloca, às vezes, em situações de pânico, aquele medo de morrer. No caso das ovelhas, que são animais que enxergam mal, elas se assustam com facilidade diante de circunstâncias desconhecidas, principalmente quando elas estão ali num ambiente escuro. E nesses momentos, é a presença do pastor que lhes acalma. O bordão, irmãos, era uma espécie de bastão pesado com o qual o pastor ele podia atordoar, ferir ou até mesmo matar uma fera, um predador que tentasse atacar o seu rebanho. O cajado era uma vara com uma das extremidades curvadas, usada para ajudar as ovelhas individualmente. Por exemplo, se elas caíssem no buraco, era por meio do cajado que ele pegava aquela ovelha e trazia de volta para um local seguro. No final do dia, o pastor fazia as ovelhas passarem uma por uma debaixo do seu cajado para que ele pudesse contar e examiná-la, para ver se estava ali tudo ok com as suas ovelhas. Por isso, irmãos, a presença do pastor com seus equipamentos, com suas ferramentas de trabalho, trazia ali uma espécie de paz e calmaria no rebanho. Ao longo da nossa vida, nós sabemos que enfrentamos muitas situações de perigo, experiências desconhecidas, que nos deixam até perplexos, e até mesmo, irmãos, o perigo de morte. Mas quando seguimos fielmente a voz do nosso pastor, é Ele que acalmará o nosso coração. Ele nos colocará em uma posição de segurança, e com Ele, o nosso Deus, nós teremos a verdadeira paz. Os últimos 2 versículos, o salmista encerra dizendo: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Repare que nesses últimos versículos ocorre aqui uma mudança de metáfora. O salmista que vinha falando sobre a relação entre o pastor e as suas ovelhas, agora ele passa a falar sobre um anfitrião cuidando dos seus convidados. Naquele contexto cultural, irmãos, era costume o anfitrião da casa ele ungir com óleo perfumado os seus convidados. Também deveria protegê-los a qualquer custo. Como nós vimos, por exemplo, Ló tentando proteger ali
aqueles 2 anjos de Deus, daqueles invasores ali, oferecendo as suas próprias filhas para que ele pudesse proteger aqueles seus convidados. Porque ali estava a sua honra, a sua dignidade estava em proteger os seus convidados. E dessa maneira, irmãos, Deus também oferece a proteção de um anfitrião, até mesmo quando os seus inimigos nos cercam. E é no Senhor que nós encontramos abrigo seguro nos dias mais difíceis e tenebrosos da nossa vida. E quando estamos em sua presença, irmãos, às vezes feridos, cansados e desanimados, Ele unge as nossas feridas com o óleo da unção. Ele unge as nossas cabeças com o bálsamo da alegria. O Senhor, Ele nos alimenta com a mesa farta, uma mesa cheia de coisas abençoadas, uma mesa farta perante os nossos inimigos, que antes nos viram fracos e debilitados, agora nos verão fortes e saudáveis, comendo na mesa do Senhor. Vendo o nosso cálice transbordar, irmãos, transbordar de alegria, transbordar de unção, transbordar de felicidade, porque o Senhor é o nosso fiel anfitrião, que nos trata com grande bondade e misericórdia. E é por essa razão que nós não sairemos mais da sua presença, mas nós vamos habitar com Ele, habitar com o nosso Deus, habitar com o nosso Senhor, durante toda a nossa vida. Não somente essa vida humana, irmãos, mas também a vida eterna que nos aguarda logo mais. Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua vida, e nós nos encontraremos no próximo Salmo, o Salmo 24. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.